Boa noite, pessoal do primeiro C, tudo bom? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Então, eu vim aqui hoje porque eu sei que vocês estão acostumados a me ver no vídeo nas aulas de sociologia, de história, desculpa. Hoje eu vim aqui gravar um videozinho de sociologia. Curti muitos trabalhos que vocês fizeram, tanto a parte da pesquisa escrita como os vídeos, achei bem show quem me mandou, ok? Quem não me mandou, tá na hora de mandar, senão eu vou começar a chamar nome por nome, vou xaropear os pais, e isso vocês não estão muito afim. Então, hoje eu vim aqui para trazer para vocês uma breve explicaçãozinha sobre os modos de produção. Ai, professora! Que horror! Mas, professora, nós já pesquisamos, nós já fizemos um videozinho. Professora, tu não tem mais nada para fazer que ficar incomodando com esses malditos modos de produção? Não, não tem. Mas enfim, não, brincadeira. Eu vou fazer na semana que vem uma pequenina, mas eu juro que é bem pequenininha, atividade avaliativa sobre esses modos de produção. Então eu achei que uma explicaçãozinha a mais não ia fazer mal. E detalhe, eu vou fazer a atividade só com base no que vocês escreveram e no que eu vou falar. Então eu sugiro a vocês, assim, sem muita pressão, tá? Eu tô sendo boazinha. Que vocês prestem muita atenção no que eu vou explicar. Porque, né? Então, primeiro, o modo de produção primitivo, tá? Ele é desenvolvido quando? Ele é desenvolvido na pré-história, tá, gente? É quando o homem, ele ainda não produz o próprio alimento. Eles eram nômades, caçavam, pescavam e colhiam, tá? Eles dividiam o alimento entre a tribo. Não tinha uma opressão de classes, um mais pobre que o outro, eles não tinham essa questão. Eles não tinham a ideia de classes sociais, eles não tinham a ideia de que um ia ter mais comida que o outro ou podia ter mais comida do que o outro. Eles não tinham essa ideia, tá? Só que quando eles começam a chegar ali no período neolítico e eles começam a ter uma noção de território, eles começam a se tornar também sedentários e agricultores. E assim surge a primeira divisão do trabalho. Uns plantam, outros trabalham nos moinhos, outros colhem, outros defendem a terra. Então, eles começam a formar os primeiros exércitos, eles vão ter os primeiros trabalhadores, eles começam a ter uma organização, tá? E aí surgem as primeiras classes sociais. E aí começam as lutas entre as tribos. Olha como a coisa toda vai se ligando. No momento que o homem começa a ficar na terra, ele começa a dividir o trabalho. Quando ele divide o trabalho, ele começa a entrar em guerra. Então, começa essa guerra, quem perde vira escravo. Então, surge aí, aos poucos, tá? Uma ideia de classe superior e classe inferior. E essa ideia de classes, ela vai ter um tchan na figura de um rei, de um imperador que vai exercer um poder absoluto, dizendo que é um enviado dos deuses, ou que é o Deus da terra, ou que é filho de Deus, assim, sempre Deus está enfiado nas paradas, tá? Então, essa mudança do modo de produção primitivo, para que é onde eles caçavam e plantavam, para o modo de produção asiático, onde eles só caçavam, para o modo de produção asiático depois, que é o modo de produção das sociedades hidráulicas. Ele vem dessa primeira noção de espaço e território. E aí, isso é o modo de produção primitivo: caça, pesca, colheita e aos poucos a fixação na terra. No momento que essa fixação na terra está completa, que eles têm uma noção de classes sociais, surge o modo de produção asiático. Ah, professora, ele só aconteceu na Ásia? Não, ele recebe esse nome porque ele surgiu na Ásia, tá? Na Ásia, na China, na Índia, no Egito. E a base desse modo de produção, ela é a agricultura.
ela era praticada por comunidades de camponeses que viviam presos à terra e não podiam abandonar o seu local de trabalho. Você nasceu aqui, você vive aqui, você vai morrer aqui, tá? O trabalho era compulsório, ele era obrigatório. Na real, eles tinham acesso a trabalhar toda a terra da comunidade. Só que eles eram da comunidade, eles não eram donos da terra. A comunidade era dona da terra e eles eram objetos da comunidade. Então, eles tinham direito e dever de trabalhar esta comunidade, tá? Então, tudo isso vai trazendo assim que quem vai trabalhar com estas são os egípcios, os babilônios, os assírios, os fenícios, os hebreus, os persas, todos que a gente já falou na história. Mas também sociedades que não tiveram contato com essas sociedades que eu citei antes, trabalharam com esse modo de produção. Um exemplo, os incas e os maias. Que nunca os incas e os maias, lá no Peru e no México, iam encontrar um egípcio para conversar, bem de boas, pegou o zap aqui, pá. Não. Então, isso leva a sociologia a pensar que esse modo talvez seja uma evolução meio que natural do ser humano, né? Esse modo de produção asiático. E aí depois desse modo de produção asiático, e ele coexiste junto com o modo de produção escravista. E o modo de produção escravista, ele surge na Grécia Antiga. E aí depois ele vai ser assimilado e abraçado e engolido por Roma. E aí quando ele é abraçado por Roma, ele vai passar a ser usado em todo o Império Romano, tá? Ele não vai passar a ficar apenas em Roma, então ele se espalha pelo mundo. Então, como é que esse modo de produção escravista ele se desenvolve? Ele se desenvolve a partir daquela noção de classes sociais. Só que quanto mais famílias nobres você tem, mais terras você precisa e mais gente para trabalhar nessas terras. Então você acaba chegando a um ponto em que tu faz guerra para ter escravos para trabalhar nessas terras. Entende? E aí depois eles começam a mudar a tática. Não, quem tem dívida também vai virar escravo. Também nós já falamos sobre isso. E aí desse jeito, o trabalho na terra passa a ser uma exclusividade dos escravos e dos pequenos camponeses. Então, a importância do trabalho escravo, ela é assim, fenomenal. E ela vai lá da Grécia Antiga. Vocês estão ligados? Da Grécia Antiga, gente. Sabem qual foi o último país do mundo a abolir a escravidão oficialmente? É o Brasil. Para vocês verem quanto tempo a escravidão ficou no mundo, tá? Então, o trabalho vai ser exclusividade dessa gente, que é menos gente, entre aspas, tá? Para sustentar uma classe mais rica, vamos por assim dizer. E aí depois, e ainda convivendo junto, tá? Tipo, não chegou a acabar o escravista, já entrou o feudal. Eles meio que convivem junto. Então, o feudalismo, ele é a organização social baseada em relações serviço. Ele tem sua origem quando o Império Romano cai. No que cai o Império Romano, sobe o modo de produção feudal, tá? Ele vai predominar basicamente na Europa durante os 1000 anos da Idade Média. Então, o feudalismo, ele vem muito junto, muito ligado com o cristianismo, tá? Os senhores feudais, eles conseguiam as terras porque o rei dava para eles. Mas convencer os camponeses a trabalhar nestas terras, bom, para isso eles precisavam de alguma ajuda. E quem convencia eles a fazer isso, em 99,9% das vezes, eram os padres, tá? Então, os camponeses, eles cuidavam da agropecuária dos feudos. Eles cuidavam dos carneiros, dos bois, dos cavalos, das mulas, do plantio da cevada, do trigo, das ervilhas, dos repolhos, dos nabos.
eles cuidavam de tudo isso. E eles, em troca, o que eles recebiam? O direito de um pedaço de terra para morar, mas esse direito a morar num pedaço de terra, ele é relativo, porque se tu não pode pagar o arrendo pro senhor feudal, ele te expulsa, então, né, ele é bem relativo. E eles também tinham a proteção dos ataques dos bárbaros, dos povos selvagens que atacavam. E aí os servos, eles tinham que trabalhar no manso senhorial, que eram as terras que iam de 100% de lucro para o senhor feudal, que é tipo assim, tu faz o acordo de trabalhar um dia por semana nas terras do senhor feudal, tá no teu acordo. Mas em época de colheita, tu tem que trabalhar 2 dias por semana. Tipo, isso é uma, né? E aí eles também tinham que pagar um pedágio para atravessar as pontes da sua vila. Eles tinham que pagar para usar os moinhos, para usar os fornos. Então, assim, é um modo de produção que deu certo na Europa naquele momento. Mas o cara nasceu camponês. A não ser que ele salvasse a vida do rei, ele ia morrer camponês. A mobilidade social, ela praticamente não existe. Tipo, tem que acontecer algo muito extraordinário para essa mobilidade social existir. E aí, depois disso, a gente vai falar do modo de produção capitalista. O que vai falar esse modo de produção capitalista? Ele vem nos falar das relações assalariadas. Pagar pela tua força de trabalho. Então, é uma propriedade privada, eu sou a dona da empresa, eu sou a dona do maquinário da empresa, tá? Dos meios de produção, eu sou a dona da matéria-prima do que vai ser construído. Isso vai substituir a propriedade feudal, tá? E o meu trabalho assalariado, ao invés de eu ter um servo trabalhando para mim um dia por semana ou 2, eu vou pagar um salário pelo mês inteiro de trabalho dele. Então, esse capitalismo, ele vai ser movido pelo quê? Qual é a lei número 1 do capitalismo? O lucro. Se não tiver lucro, meu filho, já era. Lucro. Então, esse capitalismo, ele tem 2 classes sociais. A burguesia e os trabalhadores assalariados, tá? E aí, por fim, mas não menos importante, o modo de produção socialista, que vem ser uma alternativa ao modo de produção capitalista. Então, a base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção. Professor, o que é isso? Bom, os meios de produção, eles vão ser do governo ou coletivos, de todas as pessoas, onde não existem empresas privadas. Então, o lucro não vai para uma pessoa que é o dono da empresa. Se ele é coletivo, o lucro vai para todos, certo? E a finalidade disso, o objetivo disso, é a satisfação completa das necessidades materiais e culturais da população. Que todos teriam emprego, habitação, educação e saúde, tá? Não existe uma separação entre esse é patrão e esse é empregado, tá? Ele não diz em nenhum momento, quando Marx fala do modo de produção socialista, ele diz que todos são iguais. Ele diz que há diferenças sociais, sim, mas que todos têm as mesmas condições, vamos dizer assim, de ter emprego, habitação, educação e saúde. Só que como o trabalho vai diferir se ele é manual ou se ele é um trabalho intelectual, então, tipo, mesmo dentro disso, não existe uma planificação de igualdade. Ele tem as suas próprias diferenças dentro do seu modo de produção socialista. Ok, pessoal? Basicamente, é um pequeno resuminho dos modos de produção. Nós, hoje em dia, convivemos com o modo de produção capitalista e, em alguns lugares, uma adaptação de um modo de produção socialista. Certo, meu povo? Espero que vocês estejam bem, cuidem-se. E na semana que vem, a avaliaçãozinha, meu amigo, meu amor, primeiro C. Eu vou postar às 8 da noite do dia 12, quarta-feira,
e vocês vão poder respondê-la até as 8 da noite do dia 13, quinta-feira. Vocês vão ter 24 horas para responder. Certo, pessoal? Beijos, abraços, cuidem-se.